Hello, good morning, my friends. How are you? How are you doing? Are you fine? Are you happy? I hope so. E aí, como é que vocês estão? Tudo bem? Diz pra mim como é que tá sendo fazer os exercícios. Estão conseguindo fazer? Estão acessando os vídeos? Eu espero que sim. Vocês estão sabendo que a prova já tá marcada, né? Já tá marcada a prova, já tem data, já tem calendário, já tem conteúdo. Não é mais tempo de você ficar de brincadeira. Passou. Vamos lá. Como sempre, nós vamos começar a aula corrigindo os exercícios da aula anterior. Eu deixei o exercício da página 332, exercício 2. Falando de exercícios, você que ainda não entregou exercícios, as aulas estão abertas ainda. Você pode entregar os exercícios das aulas anteriores, tá bom? Mesmo que eu já tenha corrigido, não tem problema. Você pode responder através dos anexos ou através dos comentários e garantir o seu ponto. Então, vamos lá. Hoje nós vamos corrigir 332, exercício 2. Sim, era o exercício que pedia pra gente associar o adjetivo à sua descrição. Então, tinha lá uma listinha e a gente tinha que associar. Ficou assim como está na tela. Se precisar, dá um pause e confere sua resposta. Letra A, quiet. B, sensitive. C, patient. D, talkative. E, shy. Shy é a pessoa tímida, tá? Os outros eu acho bem similar ao português, então não precisa traduzir. F, reliable. Reliable é a pessoa confiável, de confiança. D, selfish. Selfish é o egoísta, que não gosta de dividir. 8, tied. Tied é o mesmo que organizado, organized. E, polite, educado. And J, rude, ok? Ficou assim a nossa correção, então, dos nossos adjectives, dos adjetivos. Minha câmera tá longe hoje. E assim, na aula passada, a gente encerrou o capítulo 2 da unidade 5. Hoje a gente inicia uma nova unidade, unidade 6 e o capítulo 1, ok? Vamos lá conosco então. A gente vai lá para a página 340 e vai estar o título de adverbs. Primeiro tem adjectives, que a gente já sabe. O que são os adjectives? O que é um adjetivo? Uma palavra que dá qualidade. Então, qualidade, pessoal, pode ser coisa boa ou coisa ruim, tá? Aquela casa é cara. Cara é uma qualidade, não necessariamente boa. Aquela casa é apertada ou pequena, tá? É uma qualidade. Qualidade não necessariamente é uma qualidade boa. Então, adjective é a palavra que dá qualidade. Aí tem alguns exemplos aí no livro. His bike is cool. A bicicleta dele é legal. It is new. Isso é novo. E assim vai. I feel happy. Eu me sinto feliz. That car looks expensive. Aquele carro parece caro. Ok. E aí a gente vem para os adverbs. Com certeza vocês já viram adverbs em português, os advérbios. Vamos relembrar para que serve o advérbio, o que é um advérbio. Advérbio é a palavra que modifica o verbo. Modifica o verbo, dá qualidade ao verbo, diz como aquela ação foi performada, foi feita. Em inglês, os advérbios, eles têm mais uma função. Eles podem modificar o verbo, podem modificar o adjetivo ou podem modificar outro advérbio. A gente vai ver nesses exemplos aí, que estão aí na tela. Vamos ver o que é modificar, o que é dizer como aconteceu. Os exemplos vão ficar mais claros. Pay attention. The old man walks slowly. The old man walks slowly. O homem idoso caminha vagarosamente. Walks é o verbo, caminhar. Slowly é o advérbio, o adverb. Significa vagarosamente, de forma lenta, lentamente, né? Então, vejam que o slowly, ele está modificando o walks.
Ele está dizendo como que o homem caminha. Como que o homem caminha, ok? Your dress is absolutely marvelous. Seu vestido é absolutamente babadeiro. Top das galáxias. Não, seu vestido é absolutamente maravilhoso. Absolutely é o advérbio e marvelous é um adjetivo. Então, esse absolutely, ele está modificando o marvelous, que é o adjetivo. Então, é um advérbio modificando um adjetivo. Veja como é que a frase fica diferente. Your dress is marvelous. Seu vestido é maravilhoso. Your dress is absolutely marvelous. Seu vestido é absolutamente maravilhoso. Já modificou, ok? E a última frase. My team played extremely well. Meu time jogou extremamente bem. Well é um adjetivo, um adverb também. Adverb. Well é adverb. Good que é adjective. Então, extremely, extremamente, está modificando o well. Então, é um advérbio modificando outro advérbio. É que eu fico nessa de português e inglês e fico, às vezes, adverb, adverb, adverb adjective, ok? Vamos ver, então, outras formas. Tem mais exemplos aqui. Nessa lição, nesse capítulo, a gente vai estudar os advérbios de manner, adverbs of manner, que seriam os adverbs, eu vou falar só em inglês agora, que seriam os adverbs que descrevem como alguma ação aconteceu, tá? Como a ação aconteceu. Então, esses adverbs, eles têm uma característica. Esse grupo de adverbs, eles terminam em ly, tá? Então, a gente faz assim, normalmente a gente pega um adjetivo e transforma num adverb. Por exemplo, vem um quick. Quick é um adjetivo, é um adjective, é uma qualidade. Mas se eu acrescento ly, ele vira quickly, que seria rapidamente. Assim. The boy ran quickly. O garoto correu rapidamente. Então, rápido é uma coisa, rapidamente é outra. Então, como o garoto correu? Ele correu rapidamente. Nice é um adjetivo, que significa legal, bom. Nicely é um adverb. A gente vai traduzir de forma boa, de forma legal, de forma elegante nessa frase. Take a look. Janice always dresses nicely. Janice, ou Janice, sempre se veste de forma elegante, de forma legal, ok? Não vamos colocar legalmente, porque legalmente em português quer dizer outra coisa, né? Mas deu para vocês entenderem o que é o ly quando a gente faz um adverb, ok? Então é assim que a gente forma os adverbs of manner, os advérbios de manner, que descrevem como alguma ação aconteceu. Tem umas regrinhas para eles acontecerem, não é só colocar ly. Na maioria das vezes mas tem alguns poréns. Por exemplo, quando o nosso adjetivo terminar em consoante y, tá? Não é todo adjetivo que termina em y. Quando termina em consoante y, nós vamos acrescentar ily. Take a look. Is vira easily. Olha como é que se escreve. Quando o adjetivo terminar com ly, a gente tira o ly e coloca ly. For example, terrible vira terribly, ok? E quando o adjetivo terminar com ic, a gente vai acrescentar ically. Take a look. Dramatic vira dramatically, tá ok? Teacher, você vai passar a transformação pra gente? Não vou passar. É só questão de conhecimento, para vocês saberem, tá bom? Mas eu não vou cobrar isso de vocês, não. Às vezes os professores colocam uma lista de adjetivos para as pessoas transformarem em advérbio, mas isso não vai rolar com a gente, ok? É só pra gente conhecer mesmo. Seguindo aí nossa explicação, eu sei que aí no slide está bem pequenininho, mas quem tem o livro consegue acompanhar.
Tem três palavrinhas, 3 adjetivos que são usados como advérbio e não precisa colocar ly. São eles fast, hard e late. Fast é rápido. Hard pode ser difícil, dependendo da tradução. E late, tarde. Essas 3 palavras elas têm uma característica muito interessante. Elas podem ser usadas tanto quanto adjetivo quanto advérbio, da mesma forma, tá? Então não precisa transformar em ly para usá-los como adverbs. Mas, teacher, eu já vi a palavra hardly e já vi a palavra lately, que você colocou bem no finalzinho do slide. Eles são adverbs? Sim, mas eles têm um significado diferente do adjetivo. Hardly quer dizer almost not, quase não consegui fazer tal coisa. E lately, ao contrário do que muitos pensam, não quer dizer ultimamente, quer dizer recentemente. Não é tardemente, é recentemente, ok? Então, cuidado com essas 3 palavrinhas, fast, hard e late. Elas servem tanto quanto adjetivo, tanto quanto adverbs, dessa mesma forma. E o hardly e o lately têm esses significados aí que a gente viu aí embaixo, no fim do slide, ok? Teacher, você vai colocar isso? Vamos praticar. Lá na página 342, exercício 3. Gostei muito desse exercício. A gente vai fazer esse. Eu vou te explicar e depois você vai fazer sozinho. Number 3. Fill in the blanks using an adjective or an adverb. Então, o exercício dá a frase para você e ele te dá o adjetivo e o advérbio. E você, de acordo com a frase, vai ter que ver qual que se encaixa. Por exemplo, letra A. They feel, that their complaints were ignored. Aí ele te dá as opções. Como é que a gente completa? They feel angry or they feel angrily. Eles se sentem o quê? E aí você vai me dizer qual que é a opção correta. Letter B. He shook his head. Ele balançou a cabeça. Sad or sadly? Entendeu? São só 5 opções só. Você tem que escolher qual que é para completar. Faz aí, dá um pause, daqui a pouco a gente volta para corrigir. E aí, conseguiu? Conseguiu fazer? Vamos lá, vamos ver se você acertou. Letter A. They feel angry that their complaints were ignored. Eles se sentiram com raiva porque as reclamações deles foram ignoradas. Letter B. He shook his head sadly. Ele balançou a cabeça tristemente. Letter C. After losing the match, the soccer players walked off the field silently. Depois de perder o jogo, os jogadores de futebol caminharam para fora do campo silenciosamente. D. The government was very slow to react to their problem. O governo estava muito lento para reagir sobre o problema deles. Letter E. I could answer all the questions easily. Eu pude responder todas as perguntas facilmente. Ok? Ficou mais clara a diferença? Esse exercício é muito bom para demonstrar a diferença entre um e outro. E a gente vai continuar falando de adjetivos agora, né? Primeiro a gente falou dos adverbs. Olha lá, coloquei a resposta, ó. Então, se você precisar, dá um pause aí e corrige aí suas respostas. Eu falei, né? Mas, de repente, escrito fica mais fácil das pessoas compreenderem. Tem mais algum para praticar? Nope. Agora a gente vai falar de adjetivos, adjectives. E a gente vai dividir os adjectives em 2 grupos. O adjective que termina em ed e o adjective que termina em ing, ind. Ed, ing.
São dois grupos de adjectives diferentes. Tem uma característica que diz quando o adjetivo termina em ed e ind. Let's see. Ed descreve como alguém se sente, como a pessoa se sente. Então, é uma característica temporária. Grava isso aí. Ed, característica temporária. ING, descreve como alguém ou alguma coisa é. É uma característica permanente. Não grave que é D para pessoas e ING para coisas. Não, não é assim. O ING, os adjetivos com ING, servem tanto para pessoas quanto para coisas. A característica deles é que descreve algo que é alguma coisa permanente. A gente vai ver os exemplos aí. No livro tem alguns exemplos. Lá na página, qual página eu não coloquei? Coloquei, página 343. Mas eu quero ir aqui nesses exemplos aqui que eu coloquei. Eu peguei alguns exemplos, tá? De palavras assim mais fáceis, palavras transparentes que a gente fala, que são bem próximas do português, para a gente conseguir compreender. Normalmente, como a gente forma um adjetivo em inglês? O adjetivo ele deriva ou de um verbo ou de um nome. Eu coloquei aí to confuse. É um verbo, significa confundir. Daí a gente tem dois adjetivos, confused, ed, e confusing, ing. Então vamos ver a diferença desses dois na frase? Lembra, deixa eu voltar aqui o slide. Lembra que ed descreve como a pessoa se sente, temporário. IND descreve como a pessoa, alguma coisa é permanente. Vamos ver se funciona na regra. So, confused and confusing. Let's see. The teacher explained, but I am still confused. A professora explicou, mas eu ainda estou confuso ou confusa. Confused. Ah, tá. Cabe naquilo que a gente viu. Confused é para temporário. A pessoa está confusa, mas depois ela vai conseguir entender. É de temporário. Example. Irregular verbs in English could be confusing. Os verbos irregulares em inglês podem ser confusos. Teacher, você traduziu da mesma forma? Sim. Em português a gente vai usar o mesmo adjetivo, mas a ideia é diferente. Lembra que a gente estudou os irregular verbs no livro passado? Vocês ficaram doidos? Que não tem regra, e que tem que gravar, e que não sei o que, não sei o que lá. É confuso, não é? Algum disso vai mudar? Não. Por quê? Porque os irregular verbs são confusos. Confusing, característica permanente. Vamos ver o segundo exemplo. Eu usei o verbo to depress, que significa deprimir. E aí a gente tem dois adjetivos derivados dele. O depressed e o depressing. Vamos ver se funciona. Milena seems depressed today. What happened? Milena parece deprimida hoje. O que aconteceu? Olha aí como é de para temporário. Ela parece deprimida hoje. Ontem ela não estava deprimida e, se Deus quiser, amanhã também não vai estar. É de temporário. This story is a little depressing. Essa história é um pouco deprimente. A história é deprimente, ela não vai mudar. Ela é deprimente e ponto. Ela é deprimente, pronto. Vai ficar assim. Entenderam? Característica permanente. One more example. Agora a gente vai ver um adjetivo derivando de um nome. O nome interest significa interesse. Interesse, o nome. E aí a gente tem dois adjetivos relacionados a ele. Interested e interesting, que muitas pessoas não conseguem falar. Interested e interesting. Vamos ver. My kids are interested in learning Mandarin. Minhas crianças, meus filhos, estão interessados em aprender mandarim. Eles estão interessados. Estão interessados agora. É temporário. Pode mudar o interesse. Depois eles podem querer aprender japonês, ou chinês, ou não sei mais o que, italiano. Interested. Estou interessada nisso. Concorda que é uma característica temporária? Vamos olhar o último exemplo. Hugo is an interesting person. He can talk about different subjects. Hugo
é uma pessoa interessante, permanente. Ele pode falar sobre vários assuntos diferentes, ok? Então, entenderam como é que é o ED e o ING? No nosso livro, a gente tem lá na página 343 uma lista de adjetivos mais comuns de ED e ING que eu sugiro vocês pesquisarem, tá? Para ter um conhecimento. Tem vários aí. Eu usei 3 aqui para exemplificar, mas são vários que a gente pode ter, ok? E aí você faz uma pesquisinha rápida, vê, dá uma olhada. Alguns são bem parecidos com o português e outros precisa dar uma pesquisada um pouco maior. Ok, ainda seguindo no nosso livro, a gente vai falar sobre used to, que é uma estrutura. Used to. O used to é usado para descrever hábitos no passado. Past habits. Seria o nosso costumava, com suas adaptações, tá? Costumava, costumávamos, costumavam em português. Então, o used to ele serve para descrever isso. Atitudes, hábitos passados da pessoa. Significa que no presente ela não faz mais isso. Let's see the examples. Na afirmativa, a formulinha é person, used to, o verbo e o complemento. So, Susie used to run in the park. Suzy costumava correr no parque. Me dá a entender que hoje em dia ela não faz mais isso. We used to pray before the classes. Nós costumávamos rezar, orar antes das aulas. Negative, a gente vai transformar um pouquinho, ó, presta atenção. Fica person didn't use to. Susie didn't use to run in the park. Suzy não costumava correr no parque. We didn't use to pray before the classes. Nós não costumávamos rezar ou orar antes das aulas. Interrogative. Did person use to e o verb? Did Susie use to run in the park? Suzy costumava correr no parque? Did you use to pray before the classes? Você ou vocês costumavam orar ou rezar antes das aulas? Então, é só essa estrutura básica, tá? Não muda muito, só tem que prestar atenção com a negativa e com a interrogativa, que perde o ED, ok? Ok, dessa forma a gente fechou a aula de hoje. Fica para casa um exercício valendo ponto. Falou ponto, pessoal? Ponto. Cadê os pontos? Cadê? Quero ponto. Tem que fazer o exercício. Página 346. Exercício 2 vale ponto, então deverá ser postado na plataforma através dos anexos ou respondido através dos comentários. Como é que é esse exercício? Make affirmative, negative or interrogative sentence about the past habits in the situations. Use the words given. Então, esse exercício 2 é sobre used to, tá? Mas ele pede para você fazer frase afirmativa, negativa ou interrogativa. Você precisa prestar atenção em qual sinal tem a frase. Se tiver ponto de interrogação, negativo. Ou, perdão, ponto de interrogação, interrogativo. Ponto, o sinal de mais, afirmativa. Sinal de menos, negativo. Por exemplo, a frase A tem draw well e marry. E tem um ponto de interrogação. Então, você tem que usar uma frase interrogativa na forma do used to. No caso da interrogativa, vai ficar Did Mary use to draw well? Vamos ver agora. Vou falar C. Deixa eu ver, não, quero falar C não. Vou falar E. Build sandcastles, I e negative. Então, uma frase negativa com used to. I didn't use to build sandcastles. Ok? Usa, pessoal, essa formulinha aqui, ó, que eu coloquei aqui, ó. Person, used to verb, person didn't use to verb. Se vocês seguirem essa formulinha, vocês vão conseguir. E vejam quem são as pessoas do exercício. Na letra A é Mary.
depois é my cousins and I, depois é Jessie, depois é we, depois é I, depois é you, tá? Então é só vocês encaixarem nesse modelinho aí que vai dar tudo certo. Façam, postem na aula ou respondam através dos comentários. Dessa forma, a gente encerrou esse capítulo. Então, a gente já pode fazer um mapa de conceitos, que está lá na página 349. Nosso mapa de conceitos vem falando dos adjetivos, adjectives, vem falando da diferença do adjetivo com ing e ed, e vem falando dos adverbs que a gente viu hoje, ok? E nisso também já faz a aula correspondente do SAI, tá? O pessoal que tem o SAI aí já pode fazer, não deixa pra fazer na última hora não. Vai fazendo de pouquinho que vai ser melhor. O trabalho do bimestre já está disponível na plataforma, tá lá escrito trabalho terceiro bimestre. Consiste em você escolher 2 celebridades, uma pessoa do sexo masculino e uma pessoa do sexo feminino, e fazer a descrição delas. Ah, fulano tem cabelos castanhos, curtos, olhos verdes, usa óculos, está na casa dos 30, está na casa dos 40. A gente aprendeu a falar tudo isso em inglês. Eu deixei um modelo para que você possa seguir e também deixei um arquivo de Word que você pode usar o meu arquivo para fazer o seu trabalho. Tá facinho. A data de entrega é dia 11, eu acho que eu botei dia 11 ou 12 de setembro, mas está lá na descrição da aula e vale 2 pontos. Então não deixa de fazer, porque tá bem tranquilo e é uma forma muito boa de você praticar. É claro que esse conteúdo tá na prova. O que vocês acham? Tá bom? Espero os exercícios de vocês. Caso tenha alguma dúvida, deixa os comentários aqui para mim. Façam o trabalho. Exercícios anteriores que não entregou, ainda dá tempo de entregar. E a gente se vê na próxima aula. Tchau. Bons estudos.